Olá, bem-vindos a mais um bate-papo BTA, aquela conversa entre os sócios do escritório, que não constitui uma orientação jurídica, nem uma opinião legal. Hoje, estamos aqui mais uma vez com Ingrid, especialista em Direito de Família, aqui do Rio de Janeiro, a Carol, especialista em Direito Tributário, falando lá de Brasília, e eu, Dani, também do Departamento Tributário, para falarmos sobre isenção de imposto de renda para portadores de doença grave. Carol, começa dizendo para a gente quais os requisitos, qual é a situação que permite que a pessoa tenha isenção de imposto de renda, por favor. Oi, Dani. Oi, Ingrid. A isenção do imposto de renda por moléstia grave está prevista na Lei 7.713, de 88, e ela prevê isenção para as pessoas. Eu vou ler o artigo 6º, inciso 14, para vocês terem a ideia completa. Não lê todas as doenças, não, porque é doença pra caramba, hein? Eu vou parar só na parte dos requisitos. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. Aí o inciso 14. Os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, e vem a lista: tuberculose, AIDS, então, neoplasia maligna, etc. É uma isenção que é para quem está afastado, ou pensão ou aposentadoria, não é para quem está nativa. Exatamente, e de todas as moléstias listadas no inciso 14 do artigo 6º. Ah, tá. Então, se uma pessoa que não recebe uma pensão, recebe um provento assim, e ela tem uma dessas doenças, ela não tem direito a essa isenção? Vamos supor, a pessoa, assim, depois a Carol, eu falei que a lista é extensa, porque são muitas doenças mesmo, mas cardiopatia grave, a pessoa tem problema no coração, mas ela consegue trabalhar, então assim, ela tem atividade remunerada, aquilo não é isento. Agora, ela recebe, já está aposentada e tem essa doença, então ela tem isenção de imposto de renda em cima da aposentadoria dela. Mas, por exemplo, pode ser um aposentado que recebe aluguel. O aluguel não vai ser isento. Entendi. Qual é o objetivo dessa isenção? Assim? É facilitar ou permitir, Carol, você pode falar também, mas permitir que a pessoa se trate, que tenha mais recursos para o tratamento, para a subsistência dela, seria isso. Ingrid, você está falando... Desculpa, Carol, se ela não tem capacidade laborativa, é por isso mesmo que ela precisa de mais recursos. Essa questão, inclusive, de capacidade laborativa foi muito discutida nos tribunais e, no início, alguns contribuintes conseguiam medidas judiciais para conceder a isenção ainda em atividade. Mas isso se encerrou recentemente, o STJ julgou em sede de recursos repetitivos, virou o tema 1037 do STJ, dizendo que, como é expressa a legislação, e a legislação fala em aposentadoria, você não pode estender para quem está em atividade. Porque isso é até vedado pelo artigo 111 do Código Tributário Nacional, que a legislação que traz isenção e benefício, ela não pode ser extensiva. Então, se a legislação fala em proventos de aposentadoria, quem está em atividade não pode gozar dessa isenção, só depois de aposentado. É a máxima do direito tributário que qualquer isenção, qualquer benefício tem que ser com interpretação restritiva. Tá. E, então, é restritivo para quem está na ativa ou quem recebe aposentadoria, por exemplo, mas as doenças também são restritivas? Esse rol é taxativo ou não? De doenças, sim, né? É só o que está listado, que é o que a Carol ia ler, eu brinquei com ela, que são muitas, né, Carol? Não. Só vale fazer uma observação que não se trata de uma extensão, mas houve uma longa discussão sobre a questão da cegueira monocular, porque a lei fala em cegueira. E havia uma discussão existem muitas pessoas, principalmente idosas, que sofrem de cegueira monocular. Se isso é uma extensão, e os tribunais determinaram que isso não é uma extensão. Cegueira monocular está, sim, incluído no rol, na isenção, porque não existe distinção na legislação entre os dois olhos ou um olho. Ou cegueira parcial, né? Exatamente. Então, não é uma exceção, mas é uma observação que vale ser feita. Outra questão que é meio complicada é a neoplasia maligna. O que é a neoplasia maligna? É o câncer, mas existem algumas outras moléstias que afetam o sistema imunológico do paciente, que o próprio médico o determina como neoplasia maligna, e aí pode entrar no rol
Mas você vê, nada disso é uma extensão do rol. O rol é taxativo. A questão é que existem algumas moléstias que você vai discutir se entra ou não naquela categoria. E o que é interessante é que esta lista de doenças graves são doenças que, teoricamente, ou pelo menos a época em que a lei entrou em vigor, a pessoa conviveria com aquela doença até o final dos seus dias. Você não enxergava uma cura para essa doença. Até uma pergunta que eu ia fazer no final, Carol, mas é que a gente viu discussão recente e é interessante destacar, é justamente isso. Teoricamente, seriam doenças que a pessoa conviveria para sempre, né? E por isso essa isenção. Mas a gente já vê cura para alguma delas. E como é que ficaria o caso da pessoa que se livra, por exemplo, felizmente, de um câncer? Ele perde o direito à isenção? Exatamente. Existem duas questões aí: a cura completa ou só o desaparecimento dos sintomas. Tudo isso, hoje em dia, não importa para fins de isenção. Se você já foi concedida a isenção, o contribuinte vai ter essa isenção para o resto da vida. O STJ julgou em 2020 sobre a questão da cura, dizendo que se mantém a isenção mesmo que curado. E assim, infelizmente, o câncer, você nunca está 100% curado. Você pode estar curado, mas você nunca está livre do tratamento, porque você tem que manter exames periódicos, você tem que continuar se consultando, porque infelizmente às vezes volta. Você tem um câncer de mama que é tratado, mas às vezes pode afetar um pouquinho o intestino, etc. Então, o STJ já determinou isso em junho de 2020, de que a cura não afasta a isenção. E existe também a súmula 627 do STJ, que fala também que não é necessário você comprovar a recidiva da doença ou você comprovar a manutenção dos sintomas. A partir do momento que foi comprovado que você teve essa moléstia, você tem essa moléstia, a isenção é mantida para o resto da sua vida. E, Carol, o que a pessoa precisa fazer para ter reconhecido esse direito? A gente recomenda primeiro você fazer esse pedido administrativamente. Então, a pessoa precisa ter laudo médico, exames comprovando a existência daquela moléstia. Grande parte das pessoas são aposentadas pelo INSS. Então, você faz o pedido administrativamente no INSS. Hoje em dia é muito simples, existe o portal Meu INSS, que a pessoa acessa e junta toda a documentação. O INSS tem até 30 dias, em tese, para julgar. Em regra, tem sido esse prazo mesmo para julgar. E a regra era você passar por uma perícia médica oficial no INSS. Você era obrigado a ter o laudo do médico oficial do INSS. Do INSS. O que tem acontecido na prática, principalmente de 2020 para cá, por conta da pandemia? O médico oficial do INSS, ele avalia a documentação e se ele já está convencido pela documentação, ele já concede a isenção. Então, você pode utilizar o seu laudo particular no pleito administrativo. No pleito administrativo. Evidentemente, se o INSS pode exigir uma perícia, porque existem casos que são muito preto no branco. Eu tenho um carcinoma maligno e eu tenho um laudo. O médico do INSS, hoje em dia, ele não vai pedir para você ir ao INSS para verificar se isso é verídico, se é, etc. É mais fácil. Mas existem outras moléstias que ele quer efetivamente, principalmente questões de trabalho, porque é aposentadoria ou reforma para o trabalho. Então, existem algumas questões que o perito vai querer avaliar. Mas, em regra, tem sido... Você aceitaria o laudo particular? Isso era um problema que o contribuinte enfrentava, porque ele dependia da perícia do INSS, então tinha que conseguir agendar, era realmente difícil. E muitas vezes um paciente desse não tem facilidade de locomoção, não tem facilidade para ir até uma perícia. Às vezes não tem condição física de... E é por isso condições físicas, às vezes ele é acamado. E por isso que a gente muitas vezes ia direto para o judiciário, porque realmente o INSS não aceitava um laudo particular e a gente tinha que ir para o judiciário. E hoje, ações dessa natureza, a União ela nem mais contesta. Se você junta um laudo particular, se você comprova, ela quer discutir somente eventual restituição de valores já pagos no decorrer da doença, mas ela já não contesta o médico. Retroagir? Desde a data em que você teve a constatação daquela doença. Desde o diagnóstico. Então, vamos supor que você
A pessoa foi diagnosticada com alguma das doenças previstas na legislação, mas ela nem sabe que ela tem direito à isenção. Então ela continua pagando imposto de renda, continua fazendo ajuste anual, e alguém lembra para ela, não, vem cá, você sabia que você podia não estar recolhendo, sobrar mais dinheiro para o seu tratamento? Ah, não sabia. Então, assim, você pode pedir o que você pagou de volta, desde que você comprove que você já tinha aquele diagnóstico. Lembrando do prazo prescricional de 5 anos básico do direito tributário. Até 5 anos. Você só recupera os últimos 5 anos. Sim. Mas aí vai do diagnóstico, vai da cirurgia que você eventualmente fez para algum tratamento. Tem alguma doença, assim, ou alguma situação de trabalho que seja mais inusitada, assim, que é mais diferente? Porque eu imagino que cardiopatia, câncer, talvez sejam as mais comuns, assim, acho que as pessoas mais têm noção. Sim. Mas não sei, fiquei pensando que tinha alguma diferente, assim, que ninguém imagina que possa ser. Sim, tanto que, como o Dani falou, a lista é extensa. Se você pegar a lista, tem doenças que é até raro você conhecer alguém que tenha, né? Por exemplo, estados avançados da doença de Paget, que é uma osteite deformante, que é um problema ósseo. Existem doenças... Então, é bom que existe essa lista, porque hoje em dia... Muitas pessoas têm acesso à informação e a legislação é muito clara com a listagem. Tem nefropatia grave, tem uma esclerose múltipla, porque hoje em dia as pessoas pensam mais em câncer e cardiopatia, né? Mas o câncer pode incluir até o câncer de pele também, né, Carol? Sim, mieloma também, exato. Todas as espécies de câncer são consideradas neoplasia malignas. E a neoplasia maligna é o que está listada na lei. Inclusive, vocês falaram sobre a questão do laudo, isso é muito interessante, que a jurisprudência consolidada é de que não há necessidade de um laudo oficial para comprovar a moléstia. Porém, no dia a dia, na prática, a gente vê até mesmo no judiciário alguns juízes exigirem um laudo pericial da justiça. Mas aí a gente discute, a gente teve um caso até recente que teve que despachar, era um caso de neoplasia maligna, um câncer avançado. Excelência, tem um diagnóstico expressamente constando neoplasia maligna. Você pega um paciente que está com quimioterapia, acamado, um diagnóstico tão claro, o laudo do médico dele tão claro, e aí o juiz muitas vezes volta atrás e utiliza como referência de data aquele primeiro laudo do médico. Então, cada vez mais é fácil de comprovar no judiciário sem a necessidade de um laudo oficial. Não, até porque, assim, hoje em dia a AGU nem está mais contestando, né? Então, assim, pode ser invenção de juiz isso. Exatamente. A PFN, normalmente, o que ela foca é o prazo prescricional de 5 anos e a forma de calcular depois a restituição. Porque o que acontece? Por exemplo, você pega uma pessoa já aposentada, um servidor público do Poder Executivo Federal, um servidor do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, e ele tem direito à restituição do que foi retido no ano anterior, que ele só conseguiu agora a decisão. O que a Fazenda argui, e com razão, eu não posso inscrever simplesmente um precatório, um requisitório do valor que foi retido naquele ano. Você tem que fazer o ajuste da declaração. O ajuste anual inclui todo um cálculo de outros rendimentos, de despesas e etc. para apurar efetivamente. Etc. Então, é só isso que a Procuradoria hoje discute, e que nós não temos muitas dificuldades, porque não são questões que nós vamos discordar. Realmente tem que se observar o prazo prescricional de 5 anos e tem que sim observar na hora do ajuste se há outras fontes de renda, etc. E assim, só para ficar claro, quando a gente fala laudo oficial, porque a lei fala laudo oficial, aquele emitido por médico do governo, da administração. Da administração pública, mas um laudo particular é oficial porque assim, é um laudo médico, é só para não causar essa confusão, achando que o laudo particular não é oficial. Agora, Carol, ficou melhor essa situação do INSS aceitar o laudo particular, mas ainda tem aquela dificuldade deles quererem
que você comprove ou que aquela isenção só vale por 5 anos. O INSS ainda faz isso? Isso é praxe do INSS e até hoje, administrativamente, praticamente todos os contribuintes que pedem a isenção. Exatamente. Eu tenho uma cliente que pediu no início desse ano e o médico do INSS já concedeu, não houve problemas com o laudo que ela apresentou, mas já concedeu pelo prazo de 5 anos daqui para frente. Como se ela fosse ser curada daqui a 5 anos. E mesmo assim, não é cabível porque o tribunal diz que não importa se você é curado ou não. É assim, por isso que antes a gente ia para o judiciário por questões de evitar a dificuldade de uma perícia do médico oficial do INSS. E hoje é mais fácil você ir para o judiciário, porque senão, se você fizer o pedido administrativo, você vai ter que renovar a cada 5 anos. Então, assim, você vai ter que ir ao judiciário para dizer que, na verdade, aquela isenção não tem limitação temporal. Então, de um jeito ou de outro, Carol, continua sendo melhor para a justiça. E as ações judiciais estão surpreendentemente rápidas hoje em dia. Pelo que vocês estão falando, desculpa, Carol, pelo que vocês estão falando, estou achando relativamente rápido, né? Porque a pessoa vai no INSS, aí em tese, né, o médico já pode conceder lá, aí tudo bem que ele concede por um prazo, tá errado, mas em tese é rápido. Sim, mas no judiciário também não está sendo demorado. Vocês falaram que não contesta, né? Muitos contribuintes optam por ingressar primeiro no INSS, primeiro, para não ter o custo do advogado, e porque como ele vai... Porque o mais importante que o contribuinte quer no primeiro momento é que deixe de ser retido na fonte agora o imposto. E aí depois, com calma, ou depois de uns anos, ele procura o advogado para caso o INSS defina esse prazo de 5 anos. E essas ações judiciais, elas dependem muito mais da celeridade da vara do que qualquer outra coisa, porque quando uma vara já remete, já cita a fazenda, a Procuradoria normalmente contesta rapidamente defesa padrão só falando na prescrição de 5 anos, às vezes eles falam sobre a taxatividade da lei, jogam uns argumentos meio que padrão e já sai sentença. Então, quando a vara é diligente e processa rapidamente, arremessa a fazenda, arremessa ao juiz, você consegue, às vezes, uma sentença em 1 mês de mérito. Ótimo. Então, Carol, eu acho que era isso. Tem mais alguma coisa? Sim, só para quem tiver interesse em saber quais são as doenças, que eu pedi para a Carol não ler todas, mas assim, é o artigo 6º da 7713, não é isso, Carol? 7713 de 88, artigo 6º, inciso 14. Ou deixa depois o link. Acho que a gente consegue deixar o link aqui para acessar. E aí a gente encerra esse bate-papo só fazendo um alerta de que a gente vai fazer um pequeno recesso em julho. Mini férias, a gente volta com os vídeos em agosto. Perfeito. Tá bom? Carol, obrigado. Ingrid, obrigado. Obrigada, Dani. Até. Tchau, gente.